paz. Nesta manhã eu quero pregar sobre o servo de Deus e a obra, e à noite vou pregar sobre o discípulo de Jesus. Ambos os temas têm como finalidade justamente abrir esse mês de aniversário da nossa igreja, para nós pensarmos um pouquinho sobre a nossa função como líderes e também como membros do corpo de Cristo. E à noite nós vamos finalizar falando que o discípulo de Jesus, ele precisa ter algumas ações, algumas atitudes próprias de um discípulo. Portanto, abra sua Bíblia lá em Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Três atitudes de um servo de Deus no reino do Pai, no reino de Deus. Três atitudes de um servo de Deus, esse é o nosso tema. Três atitudes de um servo de Deus na obra. Neemias capítulo 1, eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem atentamente. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aquele que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão de pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se alegram de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e lhe dê mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Santo Deus, fale ao nosso coração. Que teu Espírito, ó Pai, que inspirou os teus servos e o teu servo no passado, seja o mesmo, ó Deus, neste momento a dar-nos a iluminação para compreendermos a tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, ela é sempre atual, relevante, logo como essa semana disse que ela precisava ser atualizada. Ela não precisa ser atualizada, ela já é. Ela é relevante em todos os tempos. Essa palavra,
fala ao nosso coração, falou e fala ao nosso coração constantemente. É a verdade de Deus. E, portanto, o que está escrito nela é tudo que nós precisamos saber para vivermos uma vida que agrada a Deus. Não podemos ceder a uma sociedade, ao pragmatismo, a um mundo relativista, onde para tentar agradar ouvidos, para tentar arrebanhar pessoas, para encher locais, venhamos abrir mão daquilo que é a verdade de Deus. Ela tem que ser pregada como ela é, ela tem que ser pregada como de fato é, inerrante, é infalível. Toda a Escritura é inspirada por Deus, diz o apóstolo Paulo, e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esta é a palavra de Deus. E nesta manhã, quando nós lemos o texto de Neemias, Neemias, segundo não só estudiosos cristãos, mas estudiosos seculares da área de liderança, afirmam que Neemias é um bom exemplo, é um modelo de líder. É um dos textos que devem ser mais pesquisados e são usados em cursos de lideranças, cursos de formação de líderes, justamente por aquilo que ele apresenta na sua trajetória como servo de Deus, na trajetória como líder da igreja do Senhor em todas as épocas. Então veja, um estudioso disse: pensar em liderança é pensar em Neemias, pois o mesmo é exemplo de um líder bíblico, de um líder de fato que é modelo não só na eclesiologia, na igreja, mas também no mundo corporativo como um todo. Quando pensamos em liderança, quando pensamos no ato de liderar, nós precisamos perceber que a missão da igreja, a liderança é essencial à missão da igreja. Os irmãos que têm estudado liderança comigo no curso de teologia devem se lembrar justamente dessa definição. Deus tem os seus propósitos, e para cumprir os seus propósitos, por misericórdia, por graça, aprove a Deus, portanto, nos escolher homens e mulheres, pecadores sim, falhos, mas o Senhor escolheu homens e mulheres para que a sua vontade fosse implementada, fosse realizada na vida da sua igreja. Quando nós pensamos em liderança, uma definição muito adequada, eu entendo que resume o conceito de liderança, é justamente a definição trazida por um pastor presbiteriano, o reverendo Judásio, quando ele diz que liderança é a capacidade dada por Deus para que possamos, através dos dons e desenvolvimento dos mesmos, ajudar outros a cumprir o seu papel dentro do reino de Deus. Ou seja, quando o Senhor te chama para liderar, quando o Senhor te chama para realizar a obra, o Senhor então tem como propósito te usar por meio da tua vida. Você então vai capacitar outras pessoas para que elas possam exercer os seus dons. É no papel diário de orientação que essas pessoas vão ou descobrir qual é o dom dessa pessoa para o serviço, ou executar uma vez que já sabe qual que é o seu dom. Quando pensamos, irmãos, em liderança, uma questão nos vem à mente, que existe na sociedade, existe dentro da igreja, existe em todos os setores, 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa é aquela que não se move, a segunda pessoa é aquelas que são movidas, e a terceira pessoa é aquelas que movem pessoas. Uma característica marcante de um líder é que o líder ele é proativo. E aí nós precisamos pensar, a pessoa que está no grupo de que não se move é aquela pessoa que não faz nada, aquela pessoa que apenas espera a carruagem passar, observa o que está acontecendo, se acostuma em apenas observar o tempo passar e não faz nada, não se move para nada.
A segunda pessoa é aquela pessoa que é movida, ela sempre só faz quando alguém estimula, ou popularmente quando alguém cutuca ela para fazer alguma coisa, porque se ela não for chamada a atenção, se ela não for levada a fazer alguma coisa, normalmente não faz, normalmente fica parada, normalmente fica só observando. Se o primeiro grupo de pessoas, aquelas que não se movem, normalmente a que não se move, elas são mais ávidas a fazer críticas, a apontar caminhos, mas não estão dispostas a fazer parte da solução dos problemas, apenas querem fazer apontamentos. Agora, a terceira pessoa, as que movem pessoas, são aquelas que estão dispostas a fazer alguma coisa. A frase de Isaías, quando o Senhor diz: a quem enviarei, a quem irá após mim, Isaías não ficou dizendo: manda o outro vai fazer alguma coisa, o outro vai realizar alguma coisa, mas Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então veja, é uma pessoa disposta a fazer alguma coisa, ela move pessoas porque por meio do trabalho, por meio da disposição dessa pessoa, certamente esse tipo de pessoa vai instigar, vai estimular outros também a trabalhar. Um líder proativo, ele não espera alguém dizer faça. Se ele vê uma necessidade, ele vai lá e faz. Ele vai lá e realiza. E nós vemos essa característica justamente na atuação de Neemias. Ou seja, alguém que moveu pessoas e alguém que era proativo. Alguém que fez o trabalho. Nós vamos perceber justamente aqui no texto. E por que é importante nós entendermos isso, meus irmãos? Porque a nossa sociedade, ela é chamada ao comodismo. Nós, na sociedade, temos a tendência de nos acomodarmos diante das situações. Eu louvo a Deus que não é o caso da nossa igreja aqui, mas existe, como pastor dessa igreja, eu digo que não é o caso, pode ter alguns casos localizados, mas não é a maioria. Mas hoje, no retorno aos cultos presenciais, por exemplo, existem muitas igrejas em que os irmãos se acomodaram no conforto do seu lar. É muito mais fácil você estar sentado no sofá ou na sua cama e apenas ou acompanhar o culto ou apenas fazer uma leitura e outra ali no ambiente da sua casa. E muitos, nessa retomada de atividades, aqueles que podem, é claro, estou me referindo àqueles que têm condições, muitos se acomodaram, estão no conforto e não querem mais. Tanto é que o número de pessoas que estão retornando em muitas igrejas, estatisticamente, aos cultos presenciais, são muito poucos. Porque se acostumaram. Quem não gosta do conforto? Quem não gosta de ter uma vida confortável? Eu não sei você, mas não é comum alguém dizer que gosta de ter desconforto. Não é comum. Portanto, veja, o conforto é algo natural, ou a busca pelo conforto é algo natural na vida das pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque o aspecto de ser proativo está dentro desse campo. É mais fácil eu esperar outro fazer do que eu mesmo fazer alguma coisa. Mas Neemias não. Neemias, ele nos ensina a termos algumas atitudes na obra de Deus. E a primeira delas, que nós vemos no texto, à luz dos versículos 1 a 4, é que Neemias, ele teve um coração sensível às necessidades das pessoas. Neemias, ele saiu do conforto para ajudar. Se nós olharmos o verso de número 1 até o 4, vai dizer que no mês de Quisleu, ou seja, o mês de Quisleu aí é entre novembro e dezembro de 446 a.C. Então, Neemias, nesse período, ele estava na cidadela de Suzã. A cidadela de Suzã é como se fosse uma casa de veraneio, uma casa de praia, um local onde você vai para descansar. Então Neemias estava num local confortável, num local bom, ele tinha uma posição, vou comentar mais à frente sobre isso, confortável,
Mas perceba que o texto vai relatar que Neemias, mesmo diante dessa condição de conforto, quando ele recebe alguns irmãos, a primeira atitude dele foi de perguntar sobre os seus irmãos que não estavam no cativeiro. O texto vai dizer que veio Anani, um de seus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Quando, portanto, é relatado a Neemias a situação desses irmãos, há alguns verbos de ação aqui no texto, no verso 4, que aponta justamente para a atitude de Neemias no sentido de sentir-se sensível às necessidades dos seus irmãos. A primeira atitude dele, quando ele recebe a notícia, é que Neemias, primeiramente, ele se assenta, segundo, ele chora, ele lamenta por alguns dias, e depois, Neemias, ele jejuma, ele ora perante o Deus dos céus. Neemias se assenta, chora, lamenta por alguns dias. 3 atitudes de Neemias que mostram justamente o sentimento que ele tinha em relação às necessidades dos irmãos que ficaram em Jerusalém. Ele sentiu profundamente o sofrimento dos irmãos. Mas depois Neemias tem atitudes. Ele jejuma e ele ora perante Deus. Ele busca o Senhor. Nós vamos ver mais à frente, mas o primeiro detalhe que eu quero trazer, meus irmãos, é que Neemias, ele tinha um coração sensível às necessidades do seu povo, dos seus irmãos, mesmo diante de uma situação confortável. Veja, como eu disse, Neemias tinha uma situação privilegiada, foi copeiro do rei persa Artaxerxes I, e posteriormente o governador de Jerusalém. Naquela ocasião, a história de Neemias relata justamente a sua função privilegiada. Esse homem de Deus, portanto, que estava no cativeiro. Porém, mesmo no cativeiro, esse homem, ele tinha uma função privilegiada, uma função de ocupar uma posição de confiança do rei, alguém que era responsável de experimentar o vinho primeiramente do rei para ver se estava contaminado, alguém que tomava decisões pelo rei naquela ocasião. Neemias era alguém que poderia dizer: olha, eu tenho tudo que eu quero, mesmo estando num cativeiro, eu tenho uma posição privilegiada, eu tenho um conforto, eu tenho uma vida tranquila, eu sou uma pessoa de autoridade. Então os meus irmãos, aqueles que estão sofrendo, Deus vai preparar alguém para cuidar da vida deles. Mas Neemias não agiu dessa forma. O texto vai dizer que ele sentiu profundamente a necessidade dos irmãos. A preocupação de Neemias com Jerusalém, com os irmãos, mostram justamente esse seu coração compassivo. E faz jus ao seu nome. A palavra Neemias significa o Senhor consola, ou o Senhor consolou. Veja, meus irmãos, que esse homem de Deus, ele, portanto, sente a necessidade, e a sua atitude é de lamentar profundamente a situação daqueles irmãos. Sentir a necessidade, ter o coração sensível à necessidade do outro. Essa deve ser uma marca de todo servo de Deus, de todo líder, de todo aquele que foi chamado por Deus. Lembremos-nos que o Senhor Jesus diz que o maior é aquele que serve, não é aquele que é servido. Quando havia uma discussão entre os discípulos, quem seria maior no reino de Deus, quem ocuparia uma posição privilegiada ao lado de Jesus, ele vai dizer: o maior é aquele que serve. E a palavra servo de Deus, a palavra servo é escravo. Nós somos escravos, nós pertencemos ao Senhor, meus irmãos. E há 2 aspectos aqui no texto fundamental. Como servo de Deus, nós precisamos, se não temos, pedir a Deus que nos dê um coração sensível à necessidade dos nossos irmãos, sensível à necessidade daquele que sofre, sensível à necessidade daqueles que passam por dificuldades. É preciso termos essa disposição. O Senhor Jesus nos dá um exemplo disso.
Quando nós lemos Mateus 9, verso 36, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadeceu, e a palavra compadecimento aqui não é dó. Jesus não teve dó das pessoas. Se tem uma coisa mais triste, é quando você apenas tem dó das pessoas. Não é dizer coitado, mas compadecer-se é ter compaixão. E ter compaixão deve vir acompanhado de atitudes. Não basta olhar e dizer, lamentável a situação de um ou outro irmão ou dos irmãos. Mas assim como Neemias, é dizer, lamentável, mas o que eu posso fazer? Veja bem, ter um coração sensível às necessidades, sejam elas materiais e espirituais. No caso de Jerusalém, duas necessidades. Eles tinham a necessidade espiritual de reconstruir a vida religiosa daquele povo, e uma necessidade material, que era preciso reconstruir o muro de Jerusalém. E Neemias sentiu profundamente tocado por ambas as necessidades. Mas ele teve uma atitude, que é a segunda lição. O servo de Deus precisa, quando com um coração sensível às necessidades, precisa ter uma atitude de intercessão diária pelos irmãos. Você vai observar aí no texto que Neemias, ele vai primeiro orar, jejuar e orar perante o Senhor. O ato de jejum aqui é um ato de consagração, de dependência de Deus. Infelizmente, é algo não mais praticado pelas igrejas, por muitos cristãos hoje, que é a prática do jejum, que é de termos uma vida de consagração, abstermos por algum tempo de coisas que são essenciais na nossa vida cristã, como o alimento, para termos um período de consagração a Deus. Talvez não, você pode até responder, durante a sua vida cristã, quanto tempo você jejuou? Você teve uma vida de consagração, de jejum ao Senhor, de entender que esse sacrifício é importante. Então, primeiramente, Neemias, ele teve uma atitude de consagração, ele buscou ao Senhor em consagração. Ele orou, a segunda atitude, ele buscou ao Senhor orando, jejuando, porque há outro aspecto aqui no texto, irmãos. Não adianta tem pessoas que dizem assim, olha, eu vou jejuar, mas ela vai jejuar na frente de uma televisão, ela vai jejuar fazendo tantas outras coisas que não são agradáveis ao Senhor. O jejum é você reservar um período para que você possa dedicar-se à oração, à leitura das Escrituras. Infelizmente, muitas pessoas jejum para buscar algo de Deus, e não a consagração, mas querer buscar um bem material, buscar outras coisas do Senhor. Mas o jejum sempre é no sentido de consagração, e não buscar os bens materiais. Neemias, ele tinha uma necessidade. O povo de Deus precisava ser ajudado, precisava ser alcançado em Jerusalém, e ele teve uma atitude de se consagrar e de se quebrantar na presença do Senhor. Perceba que Neemias, ele faz uma oração aqui no verso de número 5 até o verso de número 6 e 7, colocando não só Jerusalém. Primeiro ele diz, olha, o povo tem pecado, e depois ele diz, nós temos pecado contra o Senhor. Quando nós buscamos a Deus, Neemias, ele sente a necessidade, ele tem um coração sensível à necessidade, mas ele entende também que antes de qualquer coisa é preciso ter uma vida de quebrantamento, de confissão de pecados na presença do Senhor. Ele confessa os seus pecados, ele intercede a Deus pela vida do povo. Neemias, portanto, entende que é necessário ter uma vida de confissão diária na presença de Deus. A consagração, ela deve vir acompanhada da confissão de pecados. Neemias é um homem que buscou a Deus em oração, que confessou os seus pecados, que teve uma vida de consagração. Ninguém realiza a obra de Deus pela força do seu próprio braço. Nós precisamos depender do Senhor. Para servir a Deus, nós precisamos depender do Senhor.
Nós precisamos ter uma vida de dependência, de consagração, uma vida de oração. Você não vai conseguir crescer na sua vida espiritual achando que vai ser a sua capacidade, a sua inteligência, porque quando nós não vivemos uma vida de consagração, de oração, de leitura das Escrituras, o nosso coração vai ser ocupado por coisas seculares, por coisas mundanas, por aquilo que a sociedade dita que é certo e errado. Mas quando nós buscamos uma vida de consagração a Deus, nós somos quebrantados pelo Espírito Santo, reconhecemos o nosso pecado, renunciamos o mundanismo que há nas nossas vidas e buscamos ter uma vida de santificação. Foi isso que aconteceu na vida de Neemias. Ele confessa diariamente ao Senhor. Mas, irmãos, uma terceira atitude de um servo de Deus é que Neemias, ele vai ajudar. Ele vai ajudar. Ele se prontifica. E como que nós enxergamos isso no texto? Verso de número 11, ele vai dizer: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Que homem era este? Era o rei. Neemias precisava ir até o rei e pedir autorização para ir a Jerusalém, para ajudar o seu povo. E o que ele faz antes de ir até aquele rei? Ele ora. Ele ora a Deus, para que ele seja bem sucedido no seu ato de buscar ao Senhor. Aliás, no seu ato de ir até o rei. Irmãos, ter uma atitude. Primeiramente, Neemias, ele ora. E isso nos ensina muito. Antes de qualquer atitude que nós tenhamos em prol do outro ou nas nossas decisões, ter uma vida de oração. Antes de pedir a autorização, Neemias primeiro vai àquele que tem poder, àquele que domina todas as coisas. E ele confessa isso dizendo que o Senhor, portanto, ele é poderoso. Na sua oração ele declara isto. E uma aplicação para a nossa vida será que você tem tido essa atitude como servo de Deus? Antes de tomar suas decisões, você ter uma vida de oração, gastar um tempo orando? Uma atitude de escolher, de decidir. Todos os dias eu e você decidimos coisas. Será que você, antes de tomar suas decisões, você pensa: primeiro eu vou orar ao Senhor, eu vou clamar a Deus, vou pedir direção ao Senhor, e depois eu vou agir? Porque oração é isso, é ir a Deus, dependendo dEle, mas depois, após a oração, agir, ter uma atitude, não só ficar olhando. E Neemias, ele ora a Deus, mas ele tem uma atitude. Ele ora e sabe: meus irmãos estão em necessidade, há uma necessidade material dos meus irmãos. Eu sei o que tem que ser feito, eu preciso ir lá, eu preciso de material, eu preciso de recurso para ajudar os meus irmãos. Diante daquele que tem todo o poder, diante daquele que tem todo o recurso, diante daquele que tem o domínio da história, aquele que transforma o coração do homem, que é o Senhor Todo-Poderoso. Então ele ora a Deus, ele busca o Senhor em oração, mas no segundo momento ele age, ele vai até o rei e ele pede autorização. E Deus é tão grandioso, se eu incentivo os irmãos a lerem Neemias, que logo a seguir, quando ele pede autorização, ele se apresenta diante do rei. O rei percebe o seu aspecto triste, pergunta o que aconteceu, ele relata, e o rei não só autoriza ele até aquele local, mas dá cartas para que ele pudesse ir nas províncias, nos reinos, e justamente não só ter autorização para entrar, mas ter daqueles reis recursos para ajudar o seu povo que estava em necessidade. Então, irmãos, o servo de Deus, aquele que foi chamado para o Senhor, que faz parte da obra de Deus, precisa ter um coração sensível, sim. Precisamos sermos intercessores diários pela vida dos nossos irmãos, por aqueles que estão fracos, por aqueles que estão necessitados, sim. Mas nós também precisamos ter uma atitude, sermos proativos no sentido
posso fazer? Qual que é a minha parcela de responsabilidade? Eu não posso simplesmente olhar e dizer, outros vão fazer e eu não vou fazer. Na obra de Deus é assim, na pregação do Evangelho é assim. A pregação do Evangelho, retirar vidas das trevas, não é função do pastor apenas, dos líderes formais da igreja apenas. Todos foram chamados para evangelizar, para pregar o Evangelho. Todos foram chamados para sermos discípulos de Jesus. Quanto tempo você não fala de Cristo para alguém? Quanto tempo você não convida alguém para vir à casa do Senhor? Quanto tempo talvez você esteja acostumado apenas em vir para a igreja? E há um celeiro, os campos estão brancos, e simplesmente o tempo passa, ano após anos, e não falamos, será que não falamos de Jesus para ninguém? De apresentar as boas novas? De dizer, eu sou salvo em Cristo, isso basta. Mas há pessoas que são necessitadas, e a maior necessidade dessas pessoas é de Cristo. Porque o bem material você pode suprir paliativamente, sim, mas amanhã a pessoa vai continuar. Mas Cristo, Ele soluciona o nosso maior problema, a nossa maior necessidade. E como servo de Deus, nós com o coração tocados pelo Espírito Santo, nós precisamos, entendendo que é uma necessidade, pregar o Evangelho às pessoas. As pessoas que estão nas trevas precisam conhecer a verdade. Em nome de Jesus, não nos acostumemos a virmos apenas para a igreja, sentarmos num banco, sairmos do culto e passarmos a semana como se nada tivesse acontecido. Em nome de Jesus, não nos acostumemos a achar que uma vez que nós somos salvos, nós não precisamos pregar, porque nós já somos salvos, outros que se virem. Não pense que é função apenas dos líderes evangelizar, pregar o Evangelho. É função nossa, toda a igreja, ela é convocada para pregar as boas novas de salvação. E em segundo lugar, uma vez que você identifica uma necessidade na vida do teu irmão, não fique apenas olhando, não seja apenas um crítico, seja um instrumento de Deus para abençoar, seja um instrumento de Deus para cuidar. Nós fazemos parte do mesmo corpo, nós não fazemos parte de um corpo para cada um olhar para dentro de si. Quem olha apenas para o seu próprio umbigo é o falso profeta. É aquele que tem compromisso apenas com ele mesmo. O servo de Deus não, ele tem um compromisso com os membros uns dos outros. Nós temos compromisso com o nosso irmão, e o nosso irmão tem compromisso conosco, porque somos servos de Deus, somos servos de Deus. É preciso, meus irmãos, compreendermos que Neemias nos ensina que não basta identificarmos necessidades, não basta ficarmos apenas lamentando. É preciso termos atitudes, termos disposição. E é isso que ele fez. Se entristeceu pela situação dos... Teve uma atitude de interceder por eles. Mas não só intercedeu por eles, mas também teve uma atitude dele ser um instrumento para abençoar a vida dos seus irmãos. Saiu do conforto, saiu da sua zona de conforto para abençoar aqueles que estavam em extrema necessidade material e religiosa em Jerusalém. Ele poderia dizer, eu vou ficar aqui no meu canto, eu vou desfrutar da minha posição, mas ele não fez isso porque no seu coração ele não poderia ficar em paz enquanto seus irmãos estavam em necessidade. E é isso que deve acontecer conosco. Não podemos ficar em paz enquanto há pessoas que estão nas trevas precisando ouvir o Evangelho. Não podemos, enquanto os nossos familiares estão indo para o inferno e a gente simplesmente não prega o Evangelho. Não podemos ficar em paz quando nós identificamos necessidades, até mesmo materiais, na vida dos nossos irmãos, e não fazemos nada para ajudar.
O servo de Deus não faz isso. Ele tem atitude. E a atitude bíblica é ter disposição para ajudar. Que o Senhor nos ajude a termos esse coração voltado para o Senhor, em nome de Jesus. Amém.